pessoal, sou João Vitor Verobleski, sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique e hoje vamos falar um pouco a respeito da compra de livros. Então eu vou estar passando algumas dicas aí para o pessoal a respeito de como comprar, onde procurar e que tipo de livros comprar quando você se propuser a isso. Essas dicas que eu vou estar passando, elas são úteis para qualquer área, então não somente para psicologia e filosofia, mas qualquer área que você vá comprar livros, você vai poder usar as dicas contidas nesse vídeo. Se não é do seu interesse saber a respeito disso, se você acessou o canal buscando vídeos direcionados à psicologia e filosofia, só acessar embaixo, aqui tem um ícone do canal, que é esse mesmo que está aqui, só que no canal ele está com fundo preto e a letra em branco, só clicar ali ou no nome Filosofia da Psique que vai te direcionar para o canal. Lá tem mais de 280 vídeos disponíveis nas diversas áreas de filosofia e psicologia. Então só acessar outro vídeo que você vai estar tendo acesso ao conteúdo da área. Neste realmente vamos falar apenas sobre livros e como comprá-los, como decidir qual os melhores livros a serem comprados. Enfim, vamos começar então com a nossa temática e vamos começar falando a respeito de livros novos e usados. Então, é muito comum, a gente tem na maioria das cidades um pouco maiores aí, nós temos tantas livrarias de livros novos, quanto sebos, que são chamados, que são locais onde se vendem livros usados. Às vezes a própria livraria já tem um setor de sebo, ou o próprio sebo tem alguns livros novos para venda. Então hoje isso já se mistura muito, não é mais tão divididinho, assim, tão separado. Ah, aqui é só livros novos, ali na outra loja é só livros usados. Isso geralmente se mistura um pouco. Então uma das coisas que é importante nós falarmos é que os livros usados, obviamente, são uma boa alternativa. Por quê? Porque em geral são mais baratos que os novos e muitas vezes o estado de conservação deles assim é praticamente novo. Então eu estou com um livro aqui que eu vou usar até inclusive para dar um outro exemplo mais à frente, mas que eu já posso estar falando a respeito, mostrando para vocês. Olha a capa desse livro, é uma capa dura. E se você reparar o interior dele, as folhas, as páginas estão totalmente brancas, sem nenhuma marcação, sem nenhuma rasura. É um livro praticamente em estado de novo. Esse livro ele deve estar novo em torno de uns R$60, e na época que eu comprei ele, eu paguei, se não me engano, R$20 nesse livro. Então vocês vejam, eu paguei 1/3 do valor em um livro que está exatamente no mesmo estado que se eu tivesse tirado ele dentro de uma livraria de novos. Então às vezes você consegue um valor assim, uma diferença absurda de valor. Sem contar que os livros usados também são uma alternativa para livros que não existem mais. Então existem muitos livros que você fez um número de edição limitada que você não encontra mais livros novos daquele autor. Então você acaba tendo que realmente comprar usados. Mas esta realidade desse livro que eu comprei, para quem estiver curioso com o nome do livro, esse é um livro de um autor que eu sou muito fã, que é um autor português de literatura chamado José Saramago. Esse daqui é o Cerco de Lisboa, a história do Cerco de Lisboa. Ele tem vários livros, são ótimos, é um dos melhores autores literários aí que nós tivemos na história da humanidade, está entre os melhores, e enfim, nem sempre é uma realidade este livro. Então você tem que cuidar muito quando for comprar a questão da conservação, porque assim como existem livros como esse, que custou 1/3 do valor real do livro, com um estado de conservação ótimo, você vai encontrar muitos livros usados que estão se decompondo. Muitas vezes tem rasura, tem página faltando, então é muito importante você não se deixar levar só pelo preço e folhear o livro, olhar atentamente se não tem rasura, se não tem página faltando. E aí vocês vão me perguntar, eu não compro livro, por exemplo, que tenha rasura, que esteja com uma página rasgada, com uma capa caindo? Compro, eu já comprei vários inclusive, mas eu comprei livros que, como esse, custariam R$50, R$40, R$50, eu comprei por R$2, R$3. É claro que eu compro. Se você for fazer um xerox de um livro é mais caro que isso, então é claro que eu compro o livro, porque eu compro o livro, reformo, arrumo quando é possível, quando não é, leio e nem que tem que jogar fora depois. Mas às vezes o valor é tão baixo que compensa. Mas é importante que você esteja ciente dessa diferença. Então quando que de fato o valor é barato? Quando que eu não estou pagando caro por um livro que eu acho que está barato, mas que na verdade pelo estado de conservação não vale o que estão pedindo. Enfim, também tem outra coisa importante a se atentar, que nem sempre essa história do livro usado ser mais barato é uma realidade.
Então não se pode estabelecer isso como um preconceito. Todo preconceito é ruim, em toda a área, inclusive nessa. Então se você vai com um conceito prévio de que livro usado é mais barato, você pode acabar se dando mal. Eu já aconteceu várias vezes de eu entrar em sebos, e eu sempre, quando eu vou comprar livros, eu busco estar meio ciente da faixa de preço desses livros, tanto novos quanto usados, nos concorrentes do sebo que eu entro, justamente para não me deixar enganar por esse tipo de situação. Já aconteceu de eu entrar em sebos, de eu olhar livros usados, muito mais caros, e quando eu falo muito, realmente um valor bem acima do livro novo, um livro usado. E não é tão incomum isso acontecer, não. Acontece principalmente em sebos de cidades menores, onde as pessoas às vezes estão começando, têm preguiça de fazer uma pesquisa adequada de mercado, de preço. O que acontece? A pessoa ela compra, vou usar valores totalmente simbólicos, ela compra um livro por R$1, um livro. E ela vai revender, ela tem uma margem de lucro que ela joga em cima de 100%, que é o comum, porque 50% é custo de transporte, estabelecimento, outras coisas, e 50% é lucro. Então ela joga 100% em cima de R$1, ela vai revender esse livro por R$2. E às vezes o livro novo tá R$1,50. Então o que acontece? Claro que são valores totalmente simbólicos, mas o que acontece? Ela comprou barato, ela comprou abaixo do valor do novo. R$1 é mais barato do que R$1,50. Só que no ela jogar a margem de lucro dela, dessa pessoa, ela acabou saindo mais caro do que o livro novo. Então isso é importante sempre se atentar. Não partam da premissa que só porque o livro é usado ele é mais barato, porque às vezes podem acabar entrando numa não tão boa nessa situação. Então sempre tenham mais ou menos a faixa de preço, saibam, pesquisem a faixa de preço do livro para saber se de fato ele é mais barato e compensa comprar usado ou novo. Às vezes também a diferença é muito ínfima. Então às vezes a diferença tipo, é de 20% no livro usado, só que o livro está degradado de um jeito que não vale a pena. Vale muito mais a pena se investir mais 20% em cima do valor e comprar um novo. Mas ainda assim, avaliando a questão de conservação e preço, é muito útil estar procurando livros usados. Você muitas vezes vai conseguir livros muito mais baratos do que o novo, e o conteúdo é exatamente o mesmo, e muitas vezes a conservação, inclusive, é exatamente a mesma. Bom, outra coisa importante é fazer uma lista de compra. Então, quando você vai comprar livros, é bem interessante que você esteja fazendo uma lista prévia. Por quê? Porque muitas vezes você vai, por exemplo, numa feira de livros ou numa livraria de novos e você não tem como folhear, não é como no sebo, porque no sebo, em geral, você tem como abrir, olhar, folhear os livros. Nas livrarias e nos feiras de livros, onde se vende livros novos, nem sempre você tem essa oportunidade. Então, às vezes, o livro está dentro da embalagem e se você romper a embalagem, você automaticamente tem que levar o livro. E, às vezes, você, claro, não vai estar rompendo a embalagem de todo o livro e levando todos os livros, não tem nem lógica. E, às vezes, você compra esse livro embalado e a hora que você abre não é o que você esperava. É aquela velha frase, né, mais batida do que não sei o que, mas não julgue um livro pela capa. Então, nem sempre você vai conseguir realmente saber se o livro é bom só olhando a capa dele. Alguns podem dizer, atrás tem dizendo a respeito do que se trata o livro. Sério mesmo, isso aqui, descarto. Eu sou um que isso aqui não valoriza em nada, literalmente. Por quê? Porque geralmente quem escreve essa pós-capa aqui não é o autor do livro. E muitas vezes o cara que escreveu, quando é o tradutor do livro que escreveu, ou quando é de fato uma pessoa que leu o livro, ainda vai escrever algo mais sensato. Mas muitas vezes o cara que escreve isso daqui é o editor que só organizou o texto e configurou a fonte, a estrutura do livro. Ele nem leu o texto muitas vezes. Então ele pega, às vezes, dá uma lida por cima ou pega alguma coisa sobre o autor para escrever isso daqui. Então não dá para se basear por isso. Igualmente, quando o autor do texto aqui atrás leu o autor do livro e gostou muito, às vezes ele pode fazer uma descrição muito apaixonada e que não reflete a realidade para você do livro. Então não se deixem levar por isso daqui atrás na pós-capa, porque isso daqui não tem muita utilidade. Quando você quiser saber de fato o que o livro, o conteúdo do livro traz, vá na internet, pegue várias resenhas e resumos daquela obra, compare elas, o que cada um dos autores de resenha e resumo está dizendo a respeito daquela obra, e isso você encontra aos montes na internet.
Resenha e resumo de livro você encontra assim de toneladas na internet, então isso não é dificuldade. Vá, pesquise o que vários autores estão dizendo, contrapõe as opiniões desses autores, das resenhas e resumos, aí você vai ter algo mais próximo do que realmente é o livro. Porque se basear só por uma descrição atrás, ainda que a gente sabe que é da própria editora, que tem interesse em vender o livro, então é muito suspeito, é muito tendencioso. Então é bom vocês pegarem pessoas que não estão tão envolvidas com aquela obra, para que tenham uma opinião um pouco mais neutra a respeito e você realmente saiba do que se trata a obra. E aí que vem a questão de você fazer lista. Então, vai na internet, pesquisa as obras que te interessam, seja a área que for. Eu quero comprar literatura, por exemplo, como é o caso de José Saramago. Eu gosto de literatura, então eu sei que determinados autores são do meu agrado. Eu já li um livro, gostei. Eu vou lá, pesquiso na internet um resumo de cada obra desse autor e faço uma listinha. E aí vem também a questão que a gente vai tratar também, de que não podemos generalizar as obras. Eu coloquei para falar um pouco mais abaixo, mas é importante já estar citando isso também. É importante que não é porque eu gostei desse livro, desse autor, que eu considere como um bom autor. Então muita gente lê um livro do cara e diz, aquele cara é um bom autor. Não. Essa obra que você leu é uma boa obra. Porque às vezes o que acontece também é que a pessoa lê um livro do autor, gosta pra caramba daquele livro, e aí ela vai e compra tipo 20 livros do mesmo autor. E aí quando ela vai ver, vai ler, os 20 livros são uma porcaria. Acredite, não é tão raro assim. Então tem muito autor que ele varia muito a escrita. Então ele escreve a respeito de 1000 coisas. E de formas totalmente diferenciadas. Então não há uma garantia de que porque você gostou de uma obra, você vai gostar de todas. Então não generalize. Não compre um monte de livro do mesmo autor só se baseando em uma obra dele. Vá comprando aos poucos. Leia uma obra dele, gostei, compra outra obra dele. Gostei, compra outra. Porque se você comprar um monte de uma vez, tem uma grande chance que você acabe desperdiçando dinheiro. Porque pra frente você pode descobrir que aquele autor não é tão bom quanto você achou que era e quanto era a primeira obra dele que você leu. Essa lista de compra é muito importante também, porque quando você chega em sebos grandes, é muito livro. Então você se perde no meio de tanto livro. Geralmente é muito comum, você olha tanto livro de tanto autor que você já ouviu falar, às vezes tanto livro barato em conta, você acaba se perdendo no meio de tanto livro e você se distrai de um modo que você acaba não conseguindo escolher direito, acaba passando, quando você vê, passou teu dia inteiro ali, você tem que ir para casa porque você tem outras coisas para fazer e você não escolheu nada direito. Aí às vezes você passa a mão, para não perder a viagem, você passa a mão em alguns dos mais baratos que estão ali pela tua frente e às vezes aqueles livros não são legais e você acaba jogando dinheiro fora. Então é bem bacana para isso, para evitar esse tipo de coisa, você fazer uma lista de livros que você realmente queira ler. Então, eu sei que tal autor é bacana, eu vou procurar quais títulos esse autor escreveu. Eu sei que ele escreveu esse e esse título, então eu vou já anotar para mim procurar se tem no selo esse e esse título. Depois que você procurou todos os livros da tua lista, aí não encontrou eles, ou encontrou, comprou, mas ainda sobrou dinheiro, aí sim, você vai dar uma olhada nas outras obras e ver o que mais você compra. Mas é muito importante ter uma lista de compra para evitar justamente que você acabe ficando muito perdido e que você acabe levando coisas que não são tão úteis e deixando de comprar livros importantes que você gostaria realmente de ler. É aquela velha história. Se a gente vai no mercado sem uma lista de compra, algumas pessoas conseguem ir comprar o necessário tranquilamente. Outras vão ir no mercado, vão comprar um monte de bolacha recheada, bala, salgadinho. Aí chega em casa e esqueceu do arroz, do feijão, do sal, do açúcar. Aí aquelas balas, salgadinho que vai tudo em um dia só, o resto do mês o sujeito passa fome. Daí porque gastou todo o dinheiro naquelas porcarias e não comprou o que precisava. Então, para isso é importante a lista de compra, para que você não leve um monte de revista de porcaria para casa e aí esqueça de livros importantes que você realmente gostaria de ler. Título e autor, propaganda enganosa. Então, isso também é uma coisa bem terrível. Eu não sei atualmente, pela lei atual, como que tá, se é considerado como errado ou não, mas até pouco tempo não era. E então, como nós não contamos também com a ética de algumas editoras, é preciso que tenhamos cuidado com uma coisa. Muitas editoras o que fazem? Elas colocam bem grande aqui o nome de um autor. Por exemplo, digamos, vou pegar aqui da minha área, que é mais conhecida, Freud.
Aí você muitas vezes vai lá inocentemente, está bem grande o nome, né, Freud, você acha, o autor é o Freud. Aí você compra esse livro. Aí a hora que você chega em casa, você vai olhar o livro, não é um livro que o Freud escreveu, mas sim um livro que um outro cara totalmente desconhecido, que você não tem interesse nenhum em ler, escreveu a respeito do Freud. Para mim isso é propaganda enganosa. Infelizmente, até pouco tempo atrás, não sei atualmente, mas até pouco tempo atrás não tinha nenhuma lei que proibisse as editoras de fazerem isso. Como nós não contamos com a ética de algumas editoras, isso realmente é antiético, porque eles fazem propositalmente, acredito que não é acidente, eles colocaram um bruto nome de um autor conhecido na capa, sendo que o autor real do livro é totalmente desconhecido. Isso não é sem motivos. Obviamente, sabemos que a função da editora é vender, então ela vai fazer de tudo para vender, inclusive ser antiética, como nesse caso. Então, como algumas editoras fazem isso e não há uma lei que regulamente exatamente isso, é importante sempre que você não se apegue somente ao nome da capa. Então você preste bem atenção. Se você não conhece o título, é diferente quando eu vou comprar, por exemplo, um livro do José Saramago, porque eu já sei de cabeça todos os títulos que ele escreveu. Então eu sei se o livro é dele ou não. Nesse caso ainda também o nome do autor é grande, mas é o próprio autor do livro, e o título também é grande. Mas muitas vezes só está o título e não tem o nome do autor. E você acha que o título é o nome do autor, mas na verdade é só sobre aquela pessoa do título. O autor em si é outra pessoa. E aí, para você evitar isso, dentro dos livros de editoras mais sofisticadas, as mais comuns você não vai encontrar. Então aí você realmente vai ter que ficar atento e ler com muita calma. Mas as editoras mais sofisticadas, elas usam um negocinho chamado ficha catalográfica, que é isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Então essa aqui é a ficha catalográfica da editora. Essa ficha catalográfica, o primeiro nome aqui que vocês estão vendo é o nome do autor. Então, se vocês repararem aqui, ali o primeiro nome é do Saramago, que é o autor do livro. Aqui, se a editora colocar o nome de outro autor que não seja o real autor do livro, aqui é crime ela colocar, porque ela está atribuindo a autoria a uma outra pessoa que não é a real autora. Então ali ela não pode fazer isso legalmente falando. Então por isso é importante que se você, por exemplo, puder abrir, que esteja fora da embalagem, é importante que você olhe essa ficha catalográfica para ter certeza que o autor da obra é realmente quem você está pensando, que não é só um nome que está na capa, como algumas editoras fazem para vender o livro. Quando você não pode abrir, é importante para isso também que você tenha montado uma lista de compra e tenha feito uma pesquisa anterior a respeito dos livros. Porque aí você vai saber qual é a lista de livros daquele autor e pelo título você vai saber se aquele livro é daquele autor ou não. Agora, quando o livro não traz um título diferente, só um nome aqui, suspeite. Geralmente não é o autor, e sim título, porque dificilmente um livro não traz título na capa. Então, se não tem o nome de outro autor, só tem o nome de quem, só tem um nome de autor, é porque esse nome é título, não é o autor do livro, da obra. Enfim, isso também é uma coisa a se tomar cuidado. Outra coisa, aqui as obras variadas é o que eu comentei, então cuidar para se, por exemplo, você gosta de um livro de um autor, não generalizar, não achar que você vai gostar de todos porque você gostou de um. Tradução, original e adaptados. Então uma outra coisa que é comum é as diferenças de tradução. Então cada editora traduz, geralmente contrata seu próprio tradutor. Alguns tradutores são melhores, outros são piores. Alguns fazem o seu trabalho com dedicação, outros fazem o seu trabalho bem porco e relaxado. Então isso também é importante cuidar. Sempre quando você for comprar um livro, preste atenção na tradução, busque saber sobre a tradução daquela editora, tente ver com outras pessoas que leram a respeito da tradução, como que é a tradução daquela editora. Porque existem editoras que fazem uma tradução ótima e existem editoras que fazem uma tradução bem porquinha, bem mal feita. E aí você acaba às vezes não gostando do texto, e o texto não é ruim, é a tradução que é péssima. E acredite, uma má tradução altera totalmente o sentido do texto. Pode parecer que não, o escritor é o mesmo, não importa. Se o tradutor for ruim, altera totalmente. E aí a gente tem as chamadas, tem a tradução original e tem as chamadas traduções adaptadas. Aí depende de cada um. Eu, por exemplo, tenho um asco tão grande essas traduções adaptadas que por mim pode jogar no lixo, não presta pra nada. Tradução adaptada para mim significa serviço porco. O que é essa tradução adaptada? Algumas editoras, devido ao nível de complexidade do autor ser muito alto, para atingir um público maior, elas pedem para que o tradutor traduza em uma linguagem mais coloquial e simples. Para mim isso significa um trabalho porco e mal feito.
porque você alterar o texto original é inaceitável. Se o autor original é complexo, eu tenho que ler, tenho que me dedicar para conseguir entender a tradução original. Agora, eu pegar uma tradução mal feita, feita de maneira simplificada, destrói totalmente com a ideia inicial do autor. Então, se eu não consigo entender uma tradução original, que se apega mais à originalidade do texto, eu vou buscar comentadores para ler, para ajudar a entender, eu vou buscar outros meios. Agora, ficar lendo uma tradução simplificada, que muitas vezes é feita uma simplificação de maneira bem mal feita, para mim, pessoalmente, eu não gosto. Agora, se você gosta, tenha isso na cabeça e vá, quando for pegar uma tradução adaptada, entenda o que isso significa, para que mais tarde você não se arrependa da compra. Ou, se você prefere a tradução original, como é o meu caso, busque traduções que sejam o mais próximo do texto original possível. Muitas editoras se preocupam com isso e inclusive fazem novas traduções justamente por acharem que a tradução antiga foi muito deturpada. Um dos exemplos que a gente tem mais clássico e que eu constantemente cito é da editora Companhia das Letras, que inclusive, se não me engano, é a própria editora deste livro aqui, também do Saramago, que é uma editora muito boa. Ela tem assim um nível de responsabilidade bem razoável. Eu gosto dessa editora e ela inclusive os textos do Freud, ela foi fazer uma nova tradução, contratou um tradutor, uma pessoa da área especializada em psicanálise, para fazer uma tradução dos textos originais do Freud, justamente porque ela acredita que as traduções que nós temos no mercado foram deturpadas. E aí ela buscou uma tradução mais próxima do original. Então é muito importante também ter consciência disso, para a hora que você vai escolher o livro, você ter uma noção de como fazer essa escolha. Bom, a outra questão que eu vejo que é muito comum é não comprar livros antes de começar no curso. Então muita gente se empolga, isso não só na área de psicologia e filosofia, como todas as outras, seja engenharia, seja direito, seja medicina. Então muita gente faz o vestibular, passa num curso e aí fica empolgado naquela expectativa de começar logo as aulas e aí vai numa livraria e compra um monte de livro a respeito daquele curso que vai começar. Não façam isso, é sério. Não façam isso em hipótese alguma. Por quê? Porque você gasta uma fortuna. Geralmente, se você vai começar o curso, você não sabe muita coisa a respeito. Você compra um monte de livros que às vezes são livros ruins, que são livros mal feitos, de baixa qualidade, ou então são livros que não tem a ver com o que você vai gostar daquela área e você acaba jogando dinheiro fora e mais tarde você vai querer outros livros que são muito melhores e você não vai ter dinheiro para pagar. E às vezes você acaba nem lendo aqueles livros que você comprou. Então o que você faz? Passou num curso, seja do que for. Por exemplo, se passou num curso de medicina, aí você vai lá e compra um monte de livro. Só que às vezes aqueles livros que você compra são livros de procedimentos médicos já ultrapassados, que não são mais usados, coisas da medicina que foram abandonadas porque foi provado que não eram eficientes. E aí você fica praticamente com um amontoado de lixo em casa. Então não comprem livros antes de começar o curso. Ou se forem comprar, comprem livros introdutórios. Então eu tenho também na área de psicologia, eu tenho um vídeo no canal que é justamente dando dicas de leituras introdutórias à psicologia. Então comprem, se forem comprar, livros a respeito daquele curso que vocês passaram, decidiram fazer. É um livro introdutório falando por cima a respeito de toda aquela área. Por quê? Por exemplo, na área de psicologia. Se você pegar um livro do Freud e contrapor a um livro do Skinner, ambos são de psicologia, são tidos como de psicologia. Mas as diferenças são gritantes. São quase oposições. Então, se você for pegar... Ou se você pegar, por exemplo, um livro do Jung para comparar com um livro do Piaget, ambos são considerados como psicologia, mas as distinções ali são gigantescas. Então você pode pegar um livro que muitas vezes não vai ser útil no curso, porque os professores não vão trabalhar com aquele autor que você comprou, às vezes você não vai gostar daquele autor, então espera o curso começar, vê o que os professores vão falando. Geralmente quando você começa um curso universitário, os professores vão dando dica, tal autor é bacana de vocês lerem para saber a respeito de tal coisa, tal autor disse tal coisa. Aí conforme os professores forem falando, vocês vão prestando atenção, essa ideia desse autor é interessante, eu vou querer ler ele para saber mais a respeito. Esse autor é bacana. Ou então, nossa, esse autor, que ideia lixo, eu não quero nem perder meu tempo com isso.
E não adianta, porque se você comprar, você não vai ler o livro. Então, esperem começar o curso, esperem terem dicas dos professores, quais livros eles vão usar, esperem vocês conhecerem melhor a área e saber quais autores são mais compatíveis com o teu modo de pensar, para aí sim investir, para não ficar jogando dinheiro fora comprando um livro que você não vai usar. Então isso também é muito importante, que as pessoas, na empolgação inicial, eu já vi pessoas passarem curso de psicologia, por exemplo, daí ir lá e comprar um monte de livro de psicologia. Só que literalmente, da mesma área da psicologia, tem centenas de autores que escrevem. Da psicologia em geral, então, tem milhares de autores que escrevem. E aí a pessoa compra autores que são bem ruins, bem pouco aproveitáveis, e deixa de investir esse dinheiro em outros autores que seriam muito mais do agrado dela se ela tivesse esperado um pouco. Então não façam nada apressado, não se deixem levar por uma empolgação momentânea. Ajam tranquilamente e racionalmente. Primeiro começa o curso, vê o que os professores vão falar, que tipo de matéria você vai ter. Aí sim, quando você tiver essas matérias, conforme os professores forem falando de um autor ou outro, que você for se interessando, que for te chamando a atenção, aí você vai atrás de ler aqueles autores. Mas não saia comprando tudo que é livro pro meio do caminho, porque a chance de você errar é bem grande. E a chance de acertar é bem pequena. Eu creio que seja isso. Então fica aí as dicas para quem for investir dinheiro em livros. Você tem várias opções, saiba escolher, saiba investir o seu dinheiro certo. E como eu sempre digo, livro não é enfeite de prateleira e não é peso de papel. Então compre livros que você pretende ler. Mesmo que o livro seja barato, só se for uma oferta muito boa, que você realmente o livro esteja quase de graça. Mas não fique comprando livro só por comprar que você não pretende ler. Porque você está investindo um dinheiro que não vai te trazer lucro intelectual e está deixando de investir em uma outra área que poderia te trazer algum lucro. Então sempre tenham esse cuidado. Comprem livros que vocês realmente pretendam ler e sempre busquem, antes de comprar um livro, pesquisar na internet. Hoje tem muito conteúdo a respeito das obras, tem resumo, tem resenha. Então busquem pesquisar a respeito dos autores e das obras antes de comprar, para que você tenha uma noção do que você está comprando e não sair por aí gastando dinheiro à toa, porque afinal presume-se que a maioria não quer desperdiçar dinheiro, ainda mais na situação que nós estamos atualmente. Nosso país não está na melhor das condições econômicas, então ficar jogando dinheiro fora nunca é uma boa alternativa. Então sempre comprem livros sabendo o que estão comprando, tomando decisões bem calculadas para não ficar jogando dinheiro fora. Obrigado a todos pela atenção durante este vídeo, se inscrevam no canal, cliquem em gostei nos vídeos e se quiser deixem comentários também, de maneira respeitosa, solicitamos, claro, se não forem respeitosos serão deletados, e sejam todos bem-vindos a assistir os outros vídeos do canal. Obrigado a todos.